Você está ligado? Abre sua Bíblia lá em Marcos, no capítulo 10. Nós estamos aqui para seguir o verdadeiro líder, Jesus. Amém? É engraçado porque hoje eu peguei uma Bíblia que eu não uso. E parece que ela está meio grudando. A gente tem um hábito de ter sempre uma Bíblia que a gente gosta mais, né? Que a gente rabisca. As minhas são assim, eu vou rabiscando até desprender. E essa aqui é novinha. Abra lá então Marcos no capítulo 10, no verso 46. No Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículo 46. Quem sabe o tema? Está aqui. As obras de Jesus. Amém? Marcos 10, 46. Jesus e os discípulos chegaram à cidade de Jericó. Quando ele estava saindo da cidade com os discípulos, e uma grande multidão encontrou um cego chamado Bartimeu. Bar significa filho, a gente sabe disso, e Timeu, na verdade, era o nome do pai dele. O cego estava sentado na beira do caminho pedindo esmola. Quando ouviu alguém dizer que era Jesus de Nazaré que estava passando, o cego começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Muitas pessoas o repreenderam e mandaram que ele calasse a boca, mas ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tenha compaixão de mim. Então Jesus parou e disse: Chamem o cego. Eles chamaram e lhe disseram: Coragem. Fala para a pessoa que está do seu lado assim: coragem. Fala, você precisa ser corajoso ou corajosa. Coragem, levanta-se, porque ele está chamando você. Então Bartimeu jogou a sua capa para o lado, levantou-se depressa e foi até o lugar onde Jesus estava e lhe disse: O que você quer que eu faça? Mestre, eu quero ver de novo. Respondeu ele. Jesus disse: Vá, você está curado porque você teve fé. Amém. Eu gosto do André aqui na frente, porque o André sempre está sorrindo para mim. eu dou um sorriso para ele também, e a gente fica trocando sorrisos durante a ministração. Isso é bom, porque ele me alegra. Feche seus olhos, em nome de Jesus. Pai, no nome do Senhor Jesus, nós estamos aqui reunidos, Pai, na Tua presença. Nosso único motivo é o Senhor. Pai querido, que nós possamos desconstruir nesta noite tudo aquilo que a mente humana construiu. E que possamos edificar na nossa mente, nessa noite, a sua mente. A mente de Cristo. Nós oramos, nós te pedimos que o Senhor nos conceda o espírito de sabedoria, de revelação, no pleno conhecimento do Senhor. Abra os olhos do nosso entendimento nesta noite. Em nome de Jesus nós te pedimos e nós já recebemos em nome de Jesus. Amém? Queridos, olha só. A Bíblia nos relata a história de que Jesus ele estava saindo de uma cidade chamada Jericó. E quando ele está saindo, a Bíblia fala que uma multidão o seguia. E junto do caminho havia um cego. E esse cego, o cântico de fé desse cego era: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Esse era o cântico de fé de Bartimeu. E Jesus olha para aquele homem, e a gente leu aqui, a gente viu, e Jesus pergunta para ele: Bartimeu, o que você quer que eu te faça? Mestre, eu quero ver de novo. A Bíblia não relata, nós não sabemos, mas algo pode ter acontecido na vida deste homem, porque ele diz assim: eu quero ver de novo. Provavelmente ele ficou cego.
Tudo indica que ele ficou cego. Mas o que eu quero, a primeira coisa que eu quero te chamar a atenção, presta atenção, é que se a gente analisar a nossa Bíblia, a palavra de Deus, nós veremos que todas as vezes que uma pessoa se levanta em fé, todas as vezes que uma pessoa manifesta a fé, outras pessoas normalmente repreendem. É ou não é verdade? A gente vai ver, se você prestar atenção, você vai ver isso. A fé das pessoas muitas vezes incomodam. E é interessante porque o primeiro ambiente em que a nossa fé incomoda é dentro da igreja. Quando nós estamos andando em fé, muitas das vezes nós vamos incomodar outras pessoas. Por quê? Porque essas pessoas não estão andando no nível da nossa fé, e a nossa fé, na verdade, ela serve como um espelho para a vida dela. E ela olha para ela como ela vê a fé da pessoa e fala assim: nossa, como eu preciso crescer. Como eu preciso amadurecer. Como eu preciso avançar. Estou falando alguma mentira? E a Bíblia então nos relata que cada vez que aquele cego ele era repreendido, a Bíblia diz que ele gritava mais. Cada vez que ele era repreendido, mais alto ele gritava. E nós não sabemos exatamente quantas vezes aquele homem gritou: Jesus, filho de Davi, Jesus, filho de Davi, Jesus, filho de Davi. A Bíblia não é muito específica com relação a isso, mas nós temos a certeza que de fato Jesus parou. Isso nós sabemos. Jesus para diante daquele homem. Mas quando eu escrevi essa mensagem, algo veio na minha mente. E eu perguntei assim: mas por que Jesus não parou de imediato? Porque a Bíblia é clara. Aquele homem gritava, as pessoas repreendiam, Jesus já tinha ouvido. Aquele homem gritava, as pessoas repreendiam. Fica quieto, cala a boca. Aquele homem gritava e as pessoas tentavam abafar o grito de Bartimeu. Então eu pensei: Jesus, por que o Senhor não parou de imediato? Eu entendi que muitas vezes o Senhor vai dar um tempo, Ele vai esperar mais um pouquinho, Ele vai deixar que a gente clame mais, pelo simples fato de poder localizar aonde estava a fé dele. Presta atenção, Jesus não para de imediato, por quê? Porque Jesus estava localizando a fé de Bartimeu. Aonde estava a sua fé? Aonde estava localizada a sua fé? E o Senhor está perguntando para você nessa noite: aonde está a sua fé? Aonde você tem colocado? Aonde está localizado? Nós estamos falando sobre as obras de Jesus. E nós vamos ver daqui a pouco, porque nós vamos entender o que Jesus fazia. Quais eram as suas manifestações. Então Jesus, ele está sempre tentando localizar em mim e em você aonde está a nossa fé. Concorda comigo que ele poderia ter parado no primeiro grito daquele homem, mas ele não para.
ele continua, e quanto mais ele gritava, mais as pessoas tentavam oprimi-lo, mais as pessoas tentavam abafá-lo. Mas Jesus então estava tentando localizar onde a fé daquele homem se encontrava. Jesus, sempre estará testando a minha e a sua fé. Fala para a pessoa do seu lado assim: o Senhor está testando a sua fé. Hoje eu encontrei... Cadê o Lucas? Está aí? Está lá fora. Vocês viram como o Lucas está bonitinho hoje? Fez a barba, está com a barba certinha. Eu nunca vi ele com a barba tão desenhadinha. Cortou o cabelo. O Senhor está testando a fé dele. Eu sempre falo para ele que ele está... Falo para ele assim: Lucas, o Senhor não está demorando em relação à varoa dele. O Senhor está caprichando. E aí ele entendeu isso no espírito, e ele começou então a caprichar no visual dele. Pode prestar atenção. Então o Senhor, ele sempre vai nos testar. O Senhor está nos testando o tempo todo. Para quê? Fala assim: para me treinar. O Senhor nos testa para nos treinar, para nos dar experiências. Por quê? Porque em João capítulo 14, no versículo 12, ele disse o quê? Que nós faríamos obras maiores que a dele. Para que eu possa me mover e operar como ele opera, eu preciso ser testado. Eu preciso que a minha fé seja fortalecida. E a gente vai ver o tempo todo na Bíblia Sagrada Jesus testando a fé das pessoas. Jesus tentando localizar aonde se encontra a fé das pessoas. Porque Ele tem um propósito para isso. Jesus está nos treinando. Sabe por quê, querido? Se Jesus quer localizar a fé das pessoas, se ele fazia isso, e a Bíblia diz que nós faríamos obras maiores do que a dele, o nosso treinamento é para que eu e você sejamos também um agente do reino de Deus, e para que nós possamos também testar e localizar aonde está a fé das pessoas. Presta atenção, você é resposta de oração de alguém. Você é o agente de Deus. Você é o agente de milagres. Então Deus, ele precisa te treinar. Deus precisa te capacitar. Deus precisa te dar experiências. Para que você seja a extensão dele aqui, para que você possa ir até as pessoas, ou as pessoas quando vierem até você, para que você possa entender e localizar aonde estão a fé das pessoas. Porque Deus opera pela fé. Nós também precisamos operar pela fé. Quais eram as obras de Jesus? A Bíblia é muito específica. Se você abrir Mateus capítulo 4, no versículo 23, a Bíblia diz assim: e percorria Jesus pela Judeia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando algumas doenças e enfermidades. É isso? É isso que a Bíblia diz? Mateus capítulo 4, no versículo 23 diz: e percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todas. Eu tenho uma revelação para você. Todas são todas. Curando todas as doenças e enfermidades. Sabe, querido, você precisa, a partir de hoje, entender isso. Se Jesus caminhava, em Atos capítulo 10, versículo
38, diz assim: como Deus ungiu a Jesus Cristo com o Espírito Santo e com o poder, o qual andou por toda parte fazendo bem e curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Eu acho que nós podemos trocar o nome de Jesus e colocar o nosso. Você pode ser ousado nessa noite e colocar o teu nome. Como Deus ungiu Danilo com o Espírito Santo e com o poder, o qual andou por toda parte, fazendo bem e curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Primeira coisa, Deus te ungiu. Amém? Deus te ungiu. Segunda coisa, se Deus te ungiu com o Espírito Santo e com o poder, a segunda coisa que eu preciso entender também é que toda doença, ela é uma opressão do diabo. Como Deus ungiu a Jesus Cristo com o Espírito Santo e com o poder, o qual andou por toda parte fazendo bem e curando todos, não fica ninguém de fora, todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Você está percebendo como Jesus andava? Você está percebendo como Jesus se manifestava? Bartimeu chega e fala: filho de Davi, tenha compaixão de mim. Filho de Davi, tenha compaixão de mim. Filho de Davi, tenha compaixão de mim. E o Senhor está localizando a fé dele. Cura ele. Aí depois nós vamos ver em Mateus, no capítulo 9, no versículo 27, a história de mais dois cegos. E esses dois homens entram dentro da casa e Jesus olha para eles e fala assim: o que eu posso fazer por vocês? E outras versões diz assim: credes que eu posso fazer isso? O que aqueles dois cegos estão fazendo lá? Pedir para ser curado, né? Credes que eu posso fazer isso? Em outras palavras, Jesus está dizendo assim: aonde está a fé de vocês? Credes? Nós estamos vendo Jesus, mais uma vez, localizando a fé daqueles homens. Vocês creem mesmo que eu posso dar vista a vocês, que vocês possam voltar a ver de novo? Sim, Senhor, nós cremos. Então seja de acordo com a fé de vocês. No versículo 29 ele fala assim: seja como vocês creem. Como eu compreendo, o que eu aprendo com isso, querido? Presta atenção. Se nós estamos falando das obras de Jesus, uma das obras de Jesus era a cura. Jesus localiza e ele diz: seja como vocês creem. Esses dois cegos vão até a casa, Jesus está entrando na casa, eles entram junto, e Jesus cura esses dois cegos. O que isso traz de lição para mim e para você? Primeiro, que a cura de Deus, ela não está baseada na vontade de Deus, embora é da vontade de Deus que todos sejam curados. Vou repetir. A cura não está baseada na vontade de Deus, embora de fato é da vontade de Deus que todos sejam curados. Segundo, a cura, se nós estamos falando aqui de algo específico que é a cura, ela não está baseada na vontade de Deus, e a cura, embora é da vontade de Deus, a cura não está baseada no poder e na unção de alguém.
Embora o poder e a unção estão envolvidos, a cura não está baseada na unção de alguém ou no poder de alguém. Então a cura está baseada no quê? O fator determinante da cura é o quê? A fé. A fé que você possui. Diga para a pessoa do seu lado assim: a responsabilidade é sua. Diz para ela o quanto você crê. Amém? Se Jesus põe ênfase na fé para a cura, presta atenção. Se Jesus põe ênfase na fé para a cura, por que nós então não colocamos? Por que nós transferimos? Por que nós às vezes falamos frases que soam espiritual, mas que são carnais? Do tipo, se for da vontade de Deus. Parece até espiritual, mas é carnal. Porque a vontade de Deus é que todos sejam curados. Amém? Você está aqui comigo? Eu quero te dar algumas histórias. A gente vê lá em Mateus, no capítulo 15, você não precisa abrir, depois se quiser anotar, você lê depois. Mateus no capítulo 15, no verso 21 a 28. No outro momento, Jesus vai falar a respeito de uma mulher sírio-fenícia. Todo mundo conhece essa história. E Jesus diz assim: eu não posso tirar o pão dos filhos e entregar para os cachorrinhos. A gente sabe que a filha daquela mulher estava endemoniada. Ela chega para Jesus e pede que Jesus cure ela. E Jesus dá essa resposta. Ele fala assim: eu não posso tirar dos filhos, porque eu vim para a casa de Israel, e dar para os cachorrinhos. Querido, se fosse nos dias atuais, já estava no Facebook, nas redes sociais: pastor chama a irmã de cadela. Já tinha saído, já estava no Instagram, já estava nas manchetes. E Jesus fala: eu não posso entregar para você, porque você não é filha. Mas aquela mulher, ela vai insistindo. E a gente vê que no final Jesus fala assim para ela: mulher, a sua fé é muito grande. Você tem muita fé, então seja do jeito que você quer. Querido, fé é a certeza de que Ele é galardoador. A palavra galardoador no original grego significa aquele que gosta de dar presentes. Deus te adora presentear. Aliás, deixa eu abrir um parênteses aqui. Você sabia que a sua salvação é um presente? E todo presente, ele vem num pacote. Sabe por que você não usufrui tudo? Sabe por que muitas vezes nós não usufruímos tudo que ele conquistou? Porque nós não abrimos o presente. Nós recebemos o presente, mas nós não desembrulhamos o presente. E lá no presente tem restauração. Lá no presente tem cura. Lá no presente tem prosperidade. Mas nós mantemos o presente fechado. Galardoador é aquele que gosta de dar presentes. A Bíblia fala em Hebreus no capítulo 11, ora, sem fé
é impossível. Eu gosto sempre de falar isso porque às vezes eu acho que os cristãos não entendem. Embora isso faz parte das nossas disciplinas espirituais, mas a Bíblia não diz sem oração. A Bíblia não fala sem jejum. Mais uma vez, tudo isso é importante, mas a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. É necessário, primeiro, que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe. E que Ele é galardoador, ou seja, Ele adora dar presentes para aquele que o busca. Deus está nesse negócio de dar, querido. E você precisa entender que você tem que estar no negócio de receber. Você precisa estar na posição de receber. Algumas pessoas estão recebendo hoje. Até os cachorrinhos, disse aquela mulher, até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Querido, fé, ela gera em mim e em você ousadia. E a gente confunde um pouco ousadia com arrogância. Ousadia é saber a posição que você tem e agir em cima dessa posição. Enquanto arrogância é não entender a sua posição, a posição que você tem e achar que é alguma coisa. Mas a fé ela vai gerar em mim e em você. A fé ela precisa gerar em mim e em você ousadia. No livro de Hebreus fala um pouco sobre isso. Entramos confiadamente junto ao trono da graça, a fim de obter dele misericórdia. Querido, se eu não tenho ousadia, se eu não tenho intrepidez, se eu não me movo em coragem, porque é exatamente a fé que vai mover o coração de Deus. É o entendimento da fé na minha vida e na sua vida que nós vamos continuar a fazer as obras que Jesus fez. Jesus ele nunca se moveu por sentimento. Você não vai ver na Bíblia Jesus falando assim para Pedro, para Tiago, para João, levantar no dia seguinte e falar assim: Pedro, eu fui expulsar o demônio lá do Gadareno e os porcos passaram, peguei uma gripe suína e hoje não vai dar para pregar não. Hoje não vai dar para levantar, porque eu estou mal. Os porcos saíram lá do rapaz, passou perto de mim e eu peguei uma gripe. Fé ela gera ousadia, querido. Fé ela vai gerar ação. Você está aqui? Amém? Fala assim, eu sou a extensão dele aqui. Diga isso. Falei, eu sou a extensão de Jesus aqui na terra. E eu nasci para operar pela fé. A Bíblia fala que tudo que não for por fé é pecado. Já parou para pensar nisso? Amém? O Senhor está se movimentando. Amém? Como é o acesso? Eu estou dizendo que Jesus percorria a Judéia, a Galiléia, por onde Jesus ia. Ele ensinava, ele pregava e ele curava. Jesus se movimentava, curando todos e fazendo bem. Pastor, mas isso tudo é muito bonito, mas parece distante. Talvez seja isso que você está se perguntando aí. Como que eu vou operar?
Como que eu vou andar neste nível de fé? Como eu vou manifestar essa realidade das obras de Jesus, de manifestar as obras de Jesus? Que bom que você perguntou isso. Eu sei que você não perguntou, mas eu sei que você perguntou. E eu vou te responder com uma pergunta. Como você foi salvo? Quantos foram salvos aqui? Levante sua mão. Quantos receberam Jesus como seu Senhor? E a minha pergunta para você, como que você foi salvo? Primeiro eu perguntei, como manifestar? Como andar nesse nível? Como operar nesse nível? Como continuar as obras de Jesus? Jesus curava, libertava, salvava, ensinava, pregava, fazia o bem. Como operar nesse nível? Aí eu te pergunto para você, eu passo para você, como você foi salvo? Pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras, para que nenhum homem se glorie disso. A fé, fala comigo assim, a fé, ela vem de Deus. Fala, Deus gera a fé. Romanos capítulo 12, versículo 3 diz que Deus repartiu comigo, com você, uma medida de fé. Deus nos entregou pela graça uma porção, uma medida de fé. Se assim não fosse, como você ia crer para a sua salvação? Como ia ser para você crer? Então a primeira coisa que eu preciso entender é que Deus colocou dentro de mim uma medida de fé. E eu acho que Deus ele é irado, porque depois ele fala lá na frente assim, qualquer. Ele não fala assim, o evangélico que dissera este monte. Mas ele diz, qualquer que disser a este monte, ergue-te, lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crê no seu coração, assim será. Esse monte vai sair daqui e vai para lá. Então qualquer, mais uma revelação, é qualquer. É qualquer pessoa que tiver fé, de um tamanho de um grão de mostarda, e dizer para esse monte, sai daqui, vai para lá, ele vai. Eu preciso entender que Deus repartiu uma medida de fé comigo e com você, para que nós possamos crer nele, na obra dele. Então essa é a primeira coisa, eu preciso partir desse fundamento, e que qualquer pessoa que crê vai acontecer. Amém? Segundo, pastor, como fé é gerada? Fé está sendo gerado agora. Nesse momento, fé está sendo gerada no seu coração. Se o seu coração está receptivo com a palavra, o Senhor está gerando fé no teu coração. A mulher do fluxo de sangue, a palavra diz, e ouviu falar que Jesus caminhava, curava, ressuscitava. Imediatamente o que aconteceu? Gerou fé no coração dela.
E ela disse: se eu tão somente tocar em suas vestes, serei curada. Então, quando nós nos submetemos, nos sujeitamos à palavra, fé é gerada. Fé é gerada no nosso coração. Lá em Isaías, no capítulo 26, tem um texto tremendo. Isaías 26, 3, que diz assim: tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti. Olha só, vou ler outra vez. Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti. Sabe o que isso significa? Que quanto mais você fala da palavra, quanto mais você tem experiência com a palavra, mais a sua mente estará impregnada pela palavra. Ao contrário também é verdadeiro. Quanto mais você fala dos seus problemas, os seus problemas estarão impregnados na sua mente. A palavra diz: tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti. Então, quando eu me exponho diante da palavra, essa palavra ela tem o poder de renovar a minha mente. E lembra o que eu orei no início? Que a gente possa desconstruir, tirar todo aquilo que é natural, todo pensamento fundamentado naquilo que é humano, naquilo que é natural, para que a mente de Cristo haja liberdade, para que haja espaço, para que a mente de Cristo possa operar em mim e em você. Então, fé, no momento que a gente ouve, a fé ela está sendo gerada. A fé, você está sendo empoderado pela palavra. Mas eu usei o exemplo da mulher do fluxo de sangue, e eu preciso entender também que a fé tem a ver com o dizer. Eu não posso simplesmente crer no meu coração, mas eu preciso também abrir a minha boca e eu preciso declarar. Porque se tão somente eu tocar nele. Ela ouviu falar de Jesus, mas ela disse: eu preciso tocar nele. A fé dela tinha uma voz. O apóstolo Paulo diz: crie, por isso falei. Fala para o irmão do seu lado assim: a sua fé precisa ter uma voz. Então eu estou falando para você, querido, que como eu posso operar? Porque a palavra de Deus, ela tem que nos revelar, tem que nos trazer revelação de quem nós somos. Nós só faremos as obras de Jesus se nós entendermos quem nós somos nele. E a primeira coisa que eu preciso entender, o que é? Que ele já nos gerou, que ele já nos deu uma medida de fé. Segunda coisa, eu preciso ter relacionamento com a palavra. Eu preciso ouvir a palavra. Eu preciso estar conectado à palavra. E uma vez que a palavra está no meu coração e na minha mente, eu preciso verbalizar a palavra. Eu preciso declarar a palavra. Jesus declarava a palavra. E por isso ele trazia a realidade, as coisas que ainda não existiam. Se nós somos um agente de transformação dessa geração, fazendo bem, pregando o evangelho do reino e curando todos, querido, quem aparecer na sua frente, você tem que orar. Se tiver com enfermidade, você tem que orar. Às vezes Deus me cobra muito com relação a isso.
Eu morei 3 anos em Belo Horizonte. E eu fiz seminário em BH. E não tinha um dia que eu andava na rua a pé, e lá eu andava muito a pé, que eu não parava com pelo menos 3 pessoas. Algum deles eu entregava uma palavra e ele continuava o livro todo. Porque era desviado. Mas Deus, Ele nos dá o tempo todo oportunidades. E a palavra tem que sair da sua boca. Você tem que declarar a palavra. Mas você precisa estar afiado. Você precisa estar relacionando com ela. Então, Deus nos entrega uma medida de fé. Deus nos dá a oportunidade de saber as obras dele, de saber quem ele é. E ele nos mostra a nossa identidade, porque nós sabemos quem Deus é. Quando nós temos a identidade, conhecemos o Pai, entendemos da paternidade dele, a paternidade dele escancara quem nós somos. E aí nós conhecemos quem nós somos, a nossa identidade. Se você é filho, você precisa sair daquela condição de filho imaturo para filho maduro. Muitas pessoas estão na condição ainda de filho imaturo. E já deveriam estar operando nessas coisas. Em curar, salvar, libertar. A todos quanto receberam deles o poder de serem feitos filhos de Deus, o poder está dentro de você. Mas esse filho é filho imaturo, lá de João. Mas quando chega em Romanos, a palavra fala assim, que todos que são filhos, no original grego é filho maduro, são guiados pelo Espírito. Então nós precisamos estar nessa condição de sermos guiados pelo Espírito, de ouvir a voz de Deus, de operar como Deus operava. Quarto, eu estou quase terminando. Terceiro, desculpa, falei só 2. Terceiro, o seu nível de relacionamento com os outros, o andar em amor, potencializará a sua fé. Eu vou falar mais uma vez. Os nossos relacionamentos, como você tem andado em amor. Uma pessoa, ela é espiritual, não é quando ela fala em línguas, ou quando ela manifesta, por exemplo, ela se move na operação dos dons, de operações de milagres, por exemplo. Se ela tem discernimentos de espírito, ou se ela tem palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, você não mede a espiritualidade, se uma pessoa é espiritual, se ela flui nos dons, mesmo porque a palavra de Deus diz que os dons, eles são irrevogáveis. Ou seja, uma vez que ele te entrega o dom, a palavra dom no original grego é a palavra carisma, que significa presente. Você já deu presente para uma pessoa e pediu de volta? Pessoa, você vai, eu vou no aniversário do André, leva um presente para ele, no sábado e no domingo eu passo lá, fala, me devolve do presente que eu te dei. Você faz isso? Muito mais Deus. Então por isso que nós ouvimos alguns escândalos de homens e mulheres de Deus que operam em dons, mas o caráter deles não está nivelado com o caráter de Deus. Por quê? Porque uma vez que Deus te entrega os dons, Ele não te pede de volta, os dons são irrevogáveis. Mas uma pessoa espiritual, ela não é movida por aquilo que ela flui nos seus dons, mas ela é movida no quanto ela anda em amor. Quer medir uma pessoa se ela é espiritual ou não? Vê o quanto ela anda em amor. Então, terceiro, o seu nível de relacionamento com os outros, o andar em amor, potencializará a sua fé. Prova, pastor. Já dei o texto. Marcos capítulo 11, versículo 22. Abre lá. Marcos capítulo 11, verso 22.
Jesus passou ali. Jesus morava em Betânia, ele caminhava 3, 4 quilômetros por dia, foi em Jerusalém, entrou em Jerusalém, olhou uma figueira, a figueira não dava fruto, e ela tinha folhas grandes. Então ele secou, ele lançou uma palavra, e no dia seguinte, quando eles voltaram, a figueira estava seca. Né? Esse é o contexto da história. E aí, no dia seguinte, de manhã cedo, Jesus e os discípulos, versículo 20, perto da figueira, viram que ela estava seca desde a raiz. Então Pedro lembrou do que havia acontecido e disse a Jesus: olhe, mestre, a figueira que o Senhor amaldiçoou ficou seca. Jesus respondeu: tenha fé em Deus. Essa palavra tenha fé em Deus, no original significa tende a fé do tipo de Deus. Quantos sabem que tem vários tipos de fé aí? Às vezes você acorda na segunda e fala assim: vou fazer uma fezinha. Não é? Mas não é essa fé que a Bíblia está dizendo. A Bíblia está falando: tem a fé do tipo de Deus. E aí, beleza. Eu afirmo a vocês que isso é verdade. Vocês poderão dizer a este monte: levanta-se e jogue-se no mar. Se não duvidarem no seu coração, mas crerem que vai acontecer o que disserem, então isso será feito. Por isso eu afirmo a vocês: quando vocês orarem e pedirem alguma coisa, creiam que já receberam, e assim tudo lhes será dado. Olha a fé aí, você tem que crer. E olha agora esse exinho. Olha para o seu irmão e fala assim: Fala: Santo de Israel. E uma conjunção aí, uma letrinha que vai ligar aí o contexto. E quando estiverem orando, perdoem os que te ofenderam, para que o Pai de vocês que está no céu perdoe as ofensas de vocês. Ou seja, aquele negócio de falar para o monte: sai daqui e vai para lá, depende do quanto você tenha dado em amor. A fé opera pelo amor. Fala isso, fala: a fé opera pelo amor. Ai, Deus, então me dá mais amor. Mas não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia fala que o amor de Deus fala comigo, já foi derramado no meu coração pelo Espírito Santo que me foi dado. Então está aí dentro. Fala para a pessoa do seu lado assim: manifesta ele agora. Ele já está dentro de você, manifesta. Então, como que eu vou operar nesse nível? Se o seu nível de relacionamento com os outros, o seu andar em amor, estiver sendo real na sua vida, isso vai potencializar a sua fé, querido. Porque você vai estar respaldado pela palavra. E eu estou terminando. Quarto, quem lembra o primeiro? A gente está falando das obras de Jesus. A gente viu que Jesus, ele curava, ele libertava, ele fazia o bem. Nós vimos que esse poder está em nós. Nós vimos que João capítulo 14, no versículo 12, diz que nós faríamos as mesmas obras que ele. Nós sabemos que nós somos a extensão dele aqui na terra. Deus não vai descer, Deus vai usar você. Tem um amigo meu que diz assim: olha o silêncio da morte. Deus vai usar você. Olha o silêncio da morte. Deus vai te usar. E Deus vai me usar. Mas para isso eu preciso entender. Como que eu faço isso, pastor? Primeiro, eu preciso entender, primeira coisa, que fé foi gerada. Deus te deu uma porção. Amém? E essa porção é suficiente, querido, de você fazer para esse monte sair daqui para lá. 2, quem lembra o 2?
Hã? Não. Esse é o terceiro. 2. Fé é gerada quando eu me relaciono com a palavra. Fé está sendo gerada porque a palavra de Deus tem sido lançada, liberada. E se ela encontrar lugar no seu coração, fé cresce. Fé é gerada. 3. O meu nível de relacionamento, o quanto eu ando em amor, vai potencializar a fé que está dentro de mim. Ou não. Ou vai ser um impedimento para que esse monte saia daqui e vá para lá. E para fechar, 4. O seu nível de relacionamento com Deus. Sabe o seu momento com Deus? Sabe a sua busca com Deus? Sabe a sua prioridade em Deus? Sabe aquela coisa de buscar o reino de Deus em primeiro lugar? Em primeiro lugar. Eu disse em primeiro lugar. Não está mais o silêncio da morte. Em primeiro lugar, e todas as outras coisas vão ser acrescentadas. Então, 4, o seu nível de relacionamento com Deus aumentará a sua fé quando você estiver 100% nele. Pastor, é difícil? Não vou falar para você que é fácil. Mas nós estamos buscando. Nós estamos caminhando. Nós estamos dando o próximo passo. E é bem legal porque se você está 100% nele, eu acho interessante que uma das palavras que define o nome de Deus é El Shaddai, que significa todo-poderoso na esfera de si mesmo. Ou seja, tudo que ele precisa está dentro dele. E se você está nele, tudo que você precisa não está do lado de fora, está dentro de você. Tudo que você precisa está dentro de você. Todo poderoso na circunferência de si mesmo. Ou seja, ele não precisa tirar de lugar nenhum. Às vezes você tem buscado em lugares. Você tem procurado em pessoas. Você tem procurado em coisas. Mas o que você precisa está nele. Está dentro de você. E hoje eu quero gerar um desafio a você. Muitas vezes nós viemos numa igreja local, num lugar, e nós viemos receber algo de Deus. E não tem nada de errado nisso. Mas o meu desafio para você nesta noite é que você, isso pode começar agora, aí onde você está. O meu desafio para você nesta noite é
é que você tire os olhos de você hoje. Tire os olhos das suas dificuldades. Tire os olhos das suas circunstâncias. E que você possa sair daqui hoje. Talvez você vai dar um telefonema e dizer assim, o que você precisa. Às vezes o Senhor, eu creio que o Senhor está colocando pessoas no seu coração. E você vai sair daqui hoje com esse desafio. E vai falar, você vai dar um telefonema, você vai encontrar essa pessoa e vai falar para ela assim, do que você está precisando. Porque quando eu vejo a igreja de Cristo, eu via que a igreja de Cristo, ela se movia assim. Pedro e João, na porta do templo chamado Formosa, ali estava um mendigo. E aquele cara estava ali, com certeza ele era colocado todos os dias ali. E os dois homens, igrejas de Deus, duas igrejas, andando pela cidade de Israel, de Jerusalém, na porta de um templo chamado Formosa. Aqueles homens não eram religiosos, porque muitas vezes nós nos colocamos numa posição religiosa e temos uma falsa piedade, uma falsa humildade, e dizemos assim, de mim não tem nada, Senhor, é tudo teu, de mim não tem nada para dar. Religioso. Deus não chama religiosos, Deus chama corajosos. E aqueles dois homens diante daquele aleijado, ele virou, a primeira coisa que mexe comigo, ele falou assim, ei, olha para mim, olha para nós não temos prata, nós não temos ouro, mas o que nós temos, nós te damos, em nome de Jesus Nazareno, levanta e anda. Amém. O que você tem, querido? O que você tem é suficiente, querido, para fazer uma pessoa levantar e andar. Fique de pé no seu lugar. Feche seus olhos.